Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Taradinhos, como vocês estão? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que traz reflexões de qualidade sobre diversas questões relacionadas à sexualidade humana. Vocês devem estar estranhando o fato de termos episódio novo hoje, pois tivemos um na semana passada e o podcast é quinzenal, mas hoje é 26 de outubro, Dia da Visibilidade Intersexo, e eu decidi fazer um episódio especial sobre isso e eu vou explicar o porquê. No final do ano passado, um amigo meu, o Amiel Vieira, foi atropelado enquanto estava andando na rua com amigos num ato criminoso, do qual ele ainda está se recuperando. Para quem não conhece o Amiel, eu entrevistei ele no episódio sobre bissexualidade e ele é um dos fundadores da ABRAI, Associação Brasileira de Intersexos. Por causa dele e de muitas reflexões que a história dele já provocou em mim, eu decidi fazer esse episódio extra e falar para quem ainda não conhece sobre quem são as pessoas intersexo e por que a gente precisa conversar mais sobre isso. Eu dedico esse episódio ao Amiel e a tantas outras pessoas que são diariamente desrespeitadas, agredidas e que sofrem apenas por serem quem são. Que no futuro nós possamos ser uma sociedade melhor e entendermos e respeitarmos mais uns aos outros. Para o episódio de hoje eu tive o prazer de conversar com a presidenta da ABRAI e fundadora do Instituto Jacob Christopher, professora Thaís Emília de Campos dos Santos. Também entrevistei a youtuber Dione Freitas, num bate-papo bastante esclarecedor. Espero que vocês gostem. Quero aproveitar e lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos em picpay.me/sexo explícito. Nós temos planos de 1, 5 e 10 reais. Se você acredita em nosso trabalho em valorizar mulheres podcasters, assine! Eu queria começar conversando com você, começar esse nosso papo, pedindo para você se apresentar, né, para os nossos ouvintes e falar um pouquinho do seu trabalho e da ABRAI. Eu sou a Thaís. Hoje eu estou presidente da ABRAI, sou fundadora da ABRAI também. A ABRAI é a Associação Brasileira Intersexo, mas eu vou retomar um pouquinho mais a história toda. Ela vem assim de um grupo, né, de ativistas isolados que primeiramente eles criam a página Visibilidade Intersexo em 2015. Tinha a Dione Freitas, o Ernesto, Haru, a Miel, a Ala, Shei e a Jéssica. Desse grupo, né, eles montam a página na internet, Visibilidade Intersexo. E eu tive o Jacob em 2016. E quando eu tive meu filho nasceu intersexo, né, eu não encontrei ajuda em lugar nenhum, nem na promotoria da infância e juventude, nem em hospital, em lugar nenhum. Eu encontrei a página, né, Visibilidade Intersexo, né, na verdade veio primeiro um grupo, foi meio que simultâneo. Eu tive apoio num grupo que chama Teoria Queer, no WhatsApp, e também no Visibilidade Intersexo. E aí foi quando eu conversei, né, e foi muito bem acolhida por eles, e eu senti a necessidade de uma associação também, porque meu filho também era cardiopata grave e tinha uma síndrome. E, por exemplo, na área de cardiopatia tem várias associações, muito grupo de apoio. Na parte de síndrome rara também, e na parte de intersexo eu não encontrava apoio nenhum. Então eu pensava assim, não só em mim enquanto mãe, mas nas outras. Então aí juntou toda essa vontade de todo mundo e a necessidade de a gente, sabendo que tem uma associação, a gente tem mais força, né, de regularizar enquanto associação. A gente conseguiu a regularização, começamos em 2018, conseguimos só agora em 2020 regularizar mesmo, para fazer a fundação oficial. Eu sou também doutora em educação pela Unesp. Meu doutorado, minha pesquisa foi sobre educação da criança e adolescente intersexo. Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, com uma formação em psicanálise, terapeuta reiki. Minha especialização também é em educação especial e educação inclusiva pela USP.
USP. Eu tenho várias formações, na verdade, várias áreas de atuação. E mãe de mais 3 filhos, né? Não tive só Jacob. E autora do livro Jacob, Entre os Sexos e Cardiopatia, o que fez anos. Muito interessante você falar da sua trajetória e da construção da ABRAE. Muitos dos nossos ouvintes, eu acredito, talvez nunca tenham ouvido falar em pessoas intersexo. Você poderia explicar um pouquinho pra gente o que é uma pessoa intersexo? Então, a pessoa intersexo, até a palavra intersexo, a gente vai lembrar da palavra entre os sexos. A gente fala que sexo, né, é uma categoria biológica, né? Então a gente vai pensar que o sexo é um espectro. O que seria a congruência sexual? 2 extremos, o macho e a fêmea. O macho seria uma pessoa, né, que tem um corpo com cromossomo XY, vai ter gônadas masculinas, que é testículos, e vai ter órgão genital masculino, que é o pênis, e a produção hormonal masculina. No outro extremo desse espectro sexual, a gente vai ter as fêmeas. As fêmeas, elas são XX, tem gônadas femininas, né, que são ovários, e o aparelho, né, reprodutor feminino, né, vagina, útero, né, e vai desenvolver hormônios também femininos. Então, todas as variações que vão ter entre os espectros macho e fêmea, né, todo esse espectro no meio, a gente chama de intersex, que é entre os sexos. Então, a gente vai ter o quê? Corpos XY que nascem sem gônadas masculinas, corpos que nascem com gônadas masculinas e femininas. A gente vai ter corpos que nascem com os 2 órgãos reprodutores completos, né? Que seria o que chamavam antigamente de hermafrodita, né? Que tem 50% de cromossomo XX e XY, corpos que têm um cariótipo XXY, corpos que não têm o cariótipo X0. Então a gente vai ter uma variação enorme. Tem uma categorização da medicina, da Organização Mundial de Saúde, que a gente já tem mais de 47 categorizações de possibilidades de um corpo intersexo. E seria o quê? 1 em cada 100 nascimentos é uma pessoa intersexo, então 1% da população. Se a gente pensar na população mundial, são muitos, né? Se a gente pensar numa escola de 600 alunos, a gente vai pensar que pelo menos 6 são intersexos. Falar disso porque eu acho que as pessoas pensam que é algo pouco frequente ou estranho, mas na verdade é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Sim, é mais fácil ter uma pessoa intersexo do que uma ruiva, em percentual. O Jacob era intersexo e ruivo, ele era bem raro. E a disginesia gonadal dele era completa, super raro também. Ele era raro em várias questões. Bom, existem dados oficiais sobre quantas pessoas intersexo a gente tem no Brasil? Por que é tão difícil encontrar dados sobre esse assunto? Então, porque existe uma subnotificação. Então, por exemplo, no Brasil, desde 2012, pode-se pensar em começar a fazer uma notificação de pessoas intersexo. Antes, a partir de 2000, quando surge a declaração de nascido vivo, era indicado quando tinha, né, na parte de alguma alteração congênita, né, alguma alteração de nascimento, mas a notificação sempre ela nunca é real. A partir de 2012, a declaração de nascido vivo, que é um documento que as maternidades entregam quando o bebê nasce, tem no campo sexo masculino, feminino e ignorado, que é ignorar o sexo. Esse campo ignorar é para quando nasce algum bebê com a genitália, né, que os médicos não conseguem dizer de imediato se é masculino ou feminino. Só que nem toda maternidade preenche como ignorado, né? Eles preferem não preencher a DNV ou colocam qualquer sexo, né? Ou esperam um exame de cariótipo. Então existe uma subnotificação. Então os dados não são reais. Eu tenho essa tabela de dados. A gente vai ter, por exemplo, no estado de São Paulo, em 2016, o maior número de notificações, mas é muito... Por exemplo, meu filho nasceu em 2016. Ele não foi... a DNP dele não veio como ignorado, veio como masculino. Então, a gente sabe que existe uma falsa notificação. Então, os números são bem maiores do que o que é notificado. Então, não dá para falar que existe um dado real no Brasil. Fora que existe muitos lugares ainda, crianças que não nascem na maternidade. Então, não vai ter a declaração de nascido vivo. Então, é bem
bem complicado esse dado. Ele não está muito longe da realidade. E seria esse dado só para quando é visível a questão intersexo. Só é visível quando tem uma alteração genital externa. Muitas das pessoas intersexo descobrem que são intersexo na puberdade, quando não desenvolve características sexuais secundárias. Por exemplo, a menina que não menstrua, aí procura um médico lá com 15, 16 anos, não menstrua ainda e descobre que às vezes não tem útero, que não tem ovário, ou que no lugar do ovário tem testículo. Então, assim, ou adultos, muitos descobrem na vida adulta também. Por exemplo, quando quer engravidar e não consegue. Então, às vezes, o homem vai fazer um espermograma e descobre que ele não produz esperma, e aí vai fazer exames e descobre, às vezes, que tem ovoteste, que é um testículo com ovário, por isso que não tem produção, ou que ele é XXY. Então, muitos mesmo na vida adulta. A gente viu casos já na BRAE de a pessoa descobrir com 40 anos. Então, a notificação, até esse dado a cada 100 nascimentos, a gente acredita que são mais. Interessante. Essa subnotificação já no nascimento, né? Acho que também reflete um pouco no fato desse ser um assunto um pouco tabu, né? Tão pouco debatido, né? Sim. Às vezes a gente percebe que as pessoas preferem falar que ela tem um distúrbio, ou que ela tem uma síndrome, ou que ela tem um problema de saúde, do que ela falar que ela é intersexo. Porque isso, de certa forma, de forma cultural, mexe um pouco com a questão da masculinidade, no caso dos homens héteros, né? Ou da feminilidade também. Tem muitas meninas que não gostam de falar mesmo que são intersexos. E a gente já vê um movimento contrário muito grande, desde de pessoas e de mães também, que preferem falar, não, meu filho é intersexo, eu tenho uma menina intersexo, um menino intersexo, ou meu bebê é intersexo, e também de adolescentes e adultos que se sentem identificados com o termo intersexo por causa de todas as vivências que tiveram e essa luta hormonal, principalmente a partir da puberdade, de ter que ficar usando hormônios para o corpo não ficar um corpo que não tem tanta característica masculina ou feminina. Então, por causa dessa briga toda hormonal, a pessoa ela sente mesmo que ela é intersexo, que ela tem essa vivência da intersexualidade, então ela se sente muito contemplada com o termo intersexo. Bom, e na sua opinião, como que você acha que a gente poderia trabalhar socialmente falando para pessoa intersexo, para falar das pessoas intersexo, deixar de ser um tabu, deixar de ser um assunto tão pouco discutido? Isso que você está fazendo, por exemplo, só o fato de você oportunizar levar essa informação como intersexo, como uma variação das características sexuais, isso já naturaliza o corpo intersexo. Falar, não, essa pessoa nasceu assim, é uma condição natural dela. Então, isso já faz diminuir esse tabu. Por exemplo, eu vejo professores de biologia aqui em São Paulo, que eles ensinam nas aulas deles, em vez de ensinar assim, ó, síndromes de anomalias sexuais, eles ensinam, olha, variedade das características sexuais, pessoas que são intersexo, explicam desse ponto de vista. A pessoa não vai ser menos masculina ou feminina porque ela é intersexo, porque masculino e feminino é questão de gênero, questão de sexo é macho, fêmea, intersexo. Então, assim, eles já explicam esse enfoque, e isso já, esses jovens que estão assistindo essas aulas já vão ter uma cabeça, assim, mais flexível, entender mais como funciona o corpo, porque a gente sabe, por exemplo, de animais que são intersexo e ninguém fala nada, né? Ninguém questiona, mas no ser humano isso é questionado. Por exemplo, essa questão do tabu em relação ao intersexo vem desde a mitologia grega, né? Novela também, né? Todo mundo lembra da Buba até hoje, hermafrodita. A pessoa imagina que só teve a pessoa da novela, ou que é coisa que a televisão ou que a Globo inventou, e não é, né? São retratos da realidade. E até o termo intersexo, a gente fala intersexo porque se refere ao sexo, né? Por isso que é macho, fêmea, intersexo. Muitas vezes, às vezes as pessoas falam intersexual, mas intersexual não é o termo correto, porque intersexual se referiria à questão da orientação sexual e não ao sexo biológico. Então, assim, a questão do tabu é bem complicado para as pessoas intersexo, e a feitiçação, né, o feitiço em relação à pessoa intersexo é uma coisa bem complicada também que acontece. Bom, inclusive foi você que me alertou com essa questão, né, de falar intersexo e não intersexualidade, que essa era uma informação que eu também não sabia, e eu conheço pouco sobre o assunto, mas eu sei que é uma grande discussão em torno das pessoas intersexo com relação a cirurgias na infância, que às vezes alguns médicos recomendam para
para os pais de maneira indiscriminada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque que essa cirurgia é agressiva e não seria a melhor solução. Então, a cirurgia vem de entender o corpo intersexo como algo errado, né? Às vezes muito cultural, de achar que só existe homem e mulher, né? Mas isso não tem a ver com homem ou mulher, tem a ver com o corpo mesmo, né? Essas cirurgias normalmente são indicadas antes do primeiro ano de vida por alguns médicos, não por todos. Tem médicos mais modernos que acompanham a contemporaneidade da sociedade que já tem um outro ponto de vista. Por exemplo, a gente tem um consenso de Chicago de 2006 que já vai falar da autonomia e autodeterminação dos corpos, que já vai trazer essa visão mais da integridade física da pessoa, né? Mas então, normalmente, né, em centros que não tem essa visão contemporânea, se indica a cirurgia, uma cirurgia plástica estética, porque a pessoa, a não ser raros casos que influem assim em questões urinárias, infecção e tudo mais que precisa, mas a maioria é plástica, uma plástica do genital. Só que essa plástica, ela é irreversível. Então, por exemplo, se é uma criança com clítoris aumentado e às vezes tem uma gônada masculina e feminina, e eu decido que eu quero que aquela criança tenha um órgão sexual feminino. E aí eu faço uma plástica, corto um pedaço do clítoris, né, tira fora as gônadas masculinas, isso é irreversível. E o que está acontecendo? Às vezes, essa cirurgia, na maioria dos casos, ela é realizada para diminuir a angústia dos pais, né, e dos médicos também. E aí eles aliviam a angústia deles, pronto, agora é uma menina, por fora, mas a vida inteira vai ter que tomar hormônio, aquele corpo continua sendo intersexo, é só uma plástica. Aquele corpo vai continuar tendo uma produção hormonal, um desenvolvimento bem diversificado. Então, assim, é uma plástica apenas, não resolve. Uma plástica e não vai ser só uma. Para fazer uma vaginoplastia em criança, vai precisar de umas 7 cirurgias. E é irreversível. O que acontece? Chega lá com 20 anos procurando a Abrai porque não queria que tivesse feito essa cirurgia quando era criança, porque queria ter o seu corpo natural ou porque se sente menino e foi operada para menina. E aí, o que dá para fazer? Nada, entendeu? Dá para fazer o apoio só entre iguais, o apoio social, psicológico, de identidades, mas a parte médica, por enquanto, na atualidade, não tem como reverter isso. Fora as vivências dessa pessoa, de sentir uma parte do corpo dela, o termo que eles usam é mutilação, porque não foi consentido. Então, a luta hoje é que se espere pelo menos a puberdade, ou que essa criança expresse o que ela quer sobre o corpo dela. Eu conheço alguns adultos intersexo que não foram operados pela sorte de nascer em cidades pequenas que não têm recursos. E são muito felizes, sabe? Vivem sua sexualidade e tudo mais. E pessoas que foram operadas que são bem, assim, traz toda uma carga até de depressão e de dor por causa das sequelas das cirurgias, né? A gente tem crianças que teve bexiga amputada nessas cirurgias, então é muito sério. Então, o princípio contra essas cirurgias é que elas não respeitam o consentimento da criança. São adultos falando por aquele bebê. Não esperam, não tem urgência. Falar que porque vai para a escola vai sofrer bullying. Não vai, sabe por quê? Na escola ninguém fica com o genital exposto. As pessoas usam roupa. Então é uma sexualização da criança eu querer fazer um órgão genital nela. Então, assim, é um debate bem longo. E a escuta das pessoas intersexo é contra a cirurgia, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um movimento mundial. Bom, e pensando um pouco nisso, né, que às vezes o primeiro contato que se tem com essa questão é por meio de médicos, como que esses médicos poderiam colaborar, às vezes, de uma maneira mais ativa, para que as pessoas compreendam de maneira mais natural a pessoa intersexo? Então, a gente tem médicos que tem um entendimento assim, mais completo do ser humano, né? Então, eu começaria, vamos pensar assim, no pré-natal, no exame de sexagem. Aquele exame de sexagem em laboratório, aquele chá de bebê revelação, é a pior coisa que existe uma pessoa intersexo. Porque o exame de sexagem, a maioria dos folders não explica que pode ter XXY, pode ter XX e XY no mesmo ser humano, que pode ter muitas variações. Então já deveria vir explicado ali.
que existem crianças intersexo, que essas crianças cresceram e lutam pela existência dos seus corpos. Então, assim, nos próprios chás de revelação, né, aquele chá de bebê rosa ou azul é uma violência para uma pessoa intersexo. Eu, na minha gravidez, já sabia que meu filho era intersexo, então eu achava muito engraçado quando alguém perguntava se é menino ou menina. Então, essa pergunta não tinha a resposta que a sociedade esperava. Então, eu fico pensando assim, eu falei, menina, não, é intersexo existe. E no pré-natal, se isso já é trabalhado com os pais, isso vai se tornando natural. Se chegou na hora do parto, descobre que o bebê é intersexo na hora do parto, a gente vê histórias no ano passado, de médico enrolar a criança no lençol e sair gritando, o bebê é hermafrodita, um total despreparo médico, assim, sem condições psicológicas de estarem atuando mesmo. Então, assim, tinha que ter maior preparo, sabe? De saber lidar com a diversidade, entender isso, explicar no pré-natal. Do mesmo jeito que eu posso explicar que existem crianças cardiopatas e que podem ter morte súbita, eu tenho que saber explicar que existem crianças intersexo e que podem viver felizes com seu corpo. Então, eu consigo explicar que uma criança cardiopata pode ter morte súbita, mas eu não consigo aceitar a diversidade sexual de uma criança. É uma medicina bem contraditória. Então, a gente entende que se começasse já no pré-natal, depois a pediatria também conseguir entender essa diversidade. Tem médicos que entendem? Tem, mas são raros. Eu queria que você, pensando no nosso ouvinte que está acabando de descobrir um pouco a respeito disso, que tem interesse em entender um pouco mais, queria que você deixasse um conselho, né? Falar um pouquinho a respeito, né, de como que as pessoas podem se educar mais, como que elas podem procurar mais informação sobre esse assunto. Então, aceitar a diversidade, né? Isso é o básico, respeitar. Eu falo que o respeito é a base de tudo, né? Procurar mais sobre o assunto. Tem o Insta e a página da ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo. Tem as outras páginas também na rede. Tem Visibilidade Intersexo, tem a Chega de Segredos, tem Intersexualidade Sim, tem o meu canal no YouTube, que é com meu marido Thaís Beto. A gente coloca muito documentário, matéria que a gente participou sobre intersexo. O canal da Johnny Freitas, que é só sobre intersexualidade. Tem o Instituto Jacob Christopher, que é em homenagem ao meu filho. E o meu livro, Jacob, que fala sobre como que foi ter um bebê intersexo em 2016 e por causa da ignorância médica não poder tê-lo registrado. E ele ficou sem registro 2 meses, sem nome, sem documento, sem cartão SUS, sendo uma criança cardiopata, né? Então isso afetava o direito à saúde dele e eu fiquei sem licença maternidade, porque nossa lei, né, não é nem nossa lei, a falta de conhecimento dos médicos fez com que não me entregassem a DNV. E aí acarretou em todos esses danos, mesmo tendo uma lei desde 2012 que pode registrar os bebês intersexos. E saber lidar com as pessoas intersexos de uma forma natural, né? Não como a gente vê muitas reportagens que a gente dá em entrevista, sai lá embaixo nos comentários, é fim dos tempos, fim do mundo, olha, Sodoma, cada coisa, cada comentário, né? E eles não entendem que eles estão falando de bebês que nasceram assim. Se uma criança nasce sem braço, todo mundo tem dó. Agora, se a criança nasce sem gônada, ela é filho do capeta, é o capeta incorporado, porque são esses os comentários que a gente lê. Então, assim, é muito complicado como a sociedade não sabe lidar com o sexo. E então, a outra coisa que acontece com os adultos intersexos, um assédio louco em função do feitiço e do corpo intersexo, aquele feitiço com a pessoa, né, antigamente chamada de hermafrodita ou pseudo-hermafrodita. As pessoas intersexos são muito assediadas, né, até nas redes sociais, uma forma assim muito assustadora. Muitos também já sofreram abuso ou até estupro por serem intersexos. Então, assim, pela curiosidade com o corpo intersexo. Então, são dados, assim, urgentes de política pública para poder proteger as pessoas intersexo e de mudança de comportamento. Nossa, muito importante essa mensagem que você deixa pra gente. Professora Thaís, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente hoje e ter esclarecido tantas coisas importantes, né, fundamentais pra gente repensar um pouco mais tantos conceitos que às vezes nos colocam como conceitos, né, que são fixos, mas na verdade não existe nada fixo, né? E acima de tudo a gente precisa respeitar o ser humano. Mas obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar da pauta aqui, porque
Não são todos os lugares que a gente pode falar, né? Mas assim, sempre que convidam a gente agradece muito, né? Pela oportunidade de levar a temática, que ela é bem complexa, e ainda mais no Brasil ela é muito complexa, porque tem já 14 países que registram os bebês intersexos como intersexos, né? Então a gente espera um dia ter avanços no Brasil também. Perfeito. E eu vou deixar vou deixar na descrição do post do episódio, quando ele sair, todos os dados, os links que você me falou, para as pessoas poderem se informar mais. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Bom, nessa segunda entrevista que você vai ouvir agora, a Dione Freitas, que tem um canal no YouTube, fala das dificuldades que ela precisou enfrentar ao longo da vida para ser respeitada. Eu quero pedir desculpas para vocês, porque a Dione conversou comigo. Foi uma conversa muito bonita, muito sincera, mas alguma coisa aconteceu na minha internet que eu não consegui valorizar o depoimento dela como deveria. Tiveram alguns momentos que ficaram picotados, que não ficaram tão fáceis de ouvir, mas a Cafeína, minha editora, fez o melhor, né, que ela pôde. Então a gente ouviu e separou os melhores trechos, né, dessa entrevista para ela ir ao ar. Ainda me confundi porque o meu microfone eu parei de gravar num determinado momento, então acabou que só restou o áudio do Skype. Então tá um pouco confuso, mas o depoimento da Dione é tão bacana que vale a pena, apesar do áudio. Peço desculpas para vocês, mas eu entendi que valia a pena colocar a fala dela por ela ser uma pessoa intersexo e falar das suas dores e dos seus sentimentos. Queria começar conversando com você, pedindo para você contar pra gente quem é você e o que você faz. Eu sou a Dione Freitas, sou terapeuta ocupacional, né? Sou pós-graduada em atenção hospitalar, mestre em desenvolvimento territorial sustentável, estudo políticas públicas e saúde pública, principalmente voltadas às questões de identidade de gênero e sexo biológico, né? No recorte de pessoas trans e intersexo. Eu tenho um canal no YouTube que visa sensibilizar e conscientizar as questões de pessoas trans e intersexo, né? Na parte acadêmica, trabalho com essas questões que eu já mencionei, de saúde pública e políticas públicas. Na militância, eu faço esse trabalho nas redes sociais, né, no YouTube, também é ligado em outras associações, como colaboradora, dando esse apoio para a questão trans, mas principalmente pessoas trans que têm uma condição biológica intersexo e aliada das outras questões, das outras letras, né, LGBTQIA+. Tenho 31 anos, sou natural do interior do Paraná, nascida em Faxinal, mas passei minha infância em Ivaiporã, e depois, ali na pré-adolescência, mudei para o interior de São Paulo, fui para São Paulo, capital, e depois vim para Curitiba. Quanto tempo tem o seu canal no YouTube? Ele tem 2 anos e meio, só que começou a crescer mesmo de 1 ano e meio. Eu queria que você contasse pra gente como foi que você descobriu que você é uma pessoa intersexo. Então, assim, eu descobri de uma, como eu posso dizer, de uma forma diferente de uma parte das pessoas intersexo, porque existe vários tipos de casos de pessoas intersexo. A gente sabe que hoje existe mais de 40 estados, né? 40 tipos de estados. Alguns descobrem na infância, né? Outros na adolescência, outros na fase adulta, né? Eu descobri na adolescência. Descobri na adolescência por quê? Porque quando eu entrei ali no período que seria o período da puberdade, né? Ali na adolescência e puberdade, eu não tive aquela puberdade esperada, né? Entrei na adolescência, mas sem ter a puberdade. Eu não tive os caracteres sexuais secundários esperados para o sexo no qual eu fui criada. Quando eu nasci, eu fui registrada e criada para ser, né, do sexo social masculino, né? Então era esperado que eu tivesse
características sexuais secundárias masculinas. Daí quando eu cheguei na adolescência, eu não tive as características. Então foi aí que eu descobri, né? O que eu tive foi os médicos falavam que era uma ginecomastia, né? Que é a presença de uma mama, mas não é aquela super mama, né? Uma pequena mama. E um padrão eunucoide, quando você cresce, né? Cresce rápido ali. E tem uma distribuição de gordura em regiões femininas e o quadril mais largo. Foi isso, mas parou aí, ficou aí, né? Porque eu não tinha testosterona a níveis andrógenos masculinos, né? Mas também não tinha estrogênio a nível feminino para poder terminar esse processo. Eu fiquei ali, então foi quando eu descobri, tá bom? Só que assim, esse foi o momento, né? Que foi ali por volta dos 13 anos que isso se concluiu. Só que as primeiras características apareceram com 10 anos, que foi a ginecomastia, apareceu com 10. E ela se concluiu isso com 13. Foi a fase de descoberta, né? Início de descoberta dessa questão de intersexualidade. Só que, como eu falo, que isso pra mim foi uma libertação, porque no meu caso, tá? Porque antes mesmo disso acontecer, eu já vinha de uma infância trans, né? Porque eu fui criada como menino, né? Identificada e registrada e teve esse gênero imposto, só que desde sempre me identifiquei como menina. Só que como eu não sabia da intersexualidade e nem sabia dessa minha possibilidade de ter uma diferença do desenvolvimento sexual, porque também como se chama intersexualidade, até então só achava que eu era uma pessoa endossex, que é uma pessoa que não é intersex, né? E que tinha uma disforia de gênero. Só que óbvio que eu não sabia de nada desses termos. Hoje eu tenho essa consciência, tá? Só que eu me sentia no corpo errado. Eu, né? Convivia com isso a minha infância inteira. Então, quando aconteceu isso, pra mim foi uma libertação. Óbvio que daí teve toda uma... Não foi tão fácil assim, né? Teve todo um processo pra conseguir sair dali e pôr isso pra fora. Bom, você está falando que você foi criada como um menino, então eu imagino que a sua família lidar com essa questão de você ser uma pessoa intersexo deve ter sido complicado, né? Então, foi mais complicado trans do que a questão intersexo, para minha família. Quando eu falo da minha família, eu falo pai, mãe e irmã, um núcleo familiar, porque parentes, né, lidaram super mal sempre com tudo. Para minha mãe, sempre foi algo que ela, né? Então, quando eu era diferente quando criança, ela já notava, né? Só que ela sempre me deu muito amor. Só que ela tentava me corrigir por medo, sabe? Ela falava assim, você tem que tentar mudar esse seu jeito, que você vai sofrer. Sempre ela falou, não sabia da intersexualidade, mas eu era diferente. E é porque uma criança que se sentia, até então não sabia da intersexualidade, se sentia como menina, reagia como menina, todo gênero, né? Feminino, a expressão de gênero, a identidade de gênero da minha mãe estava ali tentando acolher, mas falava, você não pode ser assim, não haja, não fala isso. Eu já falei pra minha mãe que eu não era menino, né? Ela falou, não fala isso pra ninguém, não faça isso que as pessoas não vão entender. Minha mãe não foi e me bateu, né? Meu pai já não. Meu pai já bateu na minha boca, já quando eu falei pra ele, quando ela tinha 3 anos, nesse episódio. Ela tinha 3 anos e ele me desse um chinelo rosa do pica-pau. Daí ele falou que aquilo não podia, porque aquela sessão de chinelo era pras meninas. E eu falei, mas eu sou uma menina. Daí ele bateu na minha boca. Tem uma coisa que eu lembro até hoje. E mesma coisa depois das bonecas e tal. Não que boneca seja de menina ou não, mas para uma criança que vê todas as meninas brincando com aquilo e ela se sente menina, ela vai querer o que as meninas estão querendo, entende? Então eu me sentia muito fluida ali. É o que você tem naquele seu universo. Foi bem complicado, assim, esse núcleo. Então eu noto, e é o que eu converso, que no meu núcleo familiar foi mais difícil lidar com essa questão trans, de eles terem me criado para ser menino, e eu me identificar com o universo feminino, com o sentimento feminino e com a identidade de gênero feminina, do que depois de descoberta da intersexualidade, sabe? Porque minha mãe era católica, meu pai era da congregação cristã, hoje ele é evangélico apenas. Para ele, essa questão era muito complicada, né? De ele lidar. Era muito difícil. Daí, quando ele descobriu que eu tinha uma questão biológica associada, para ele foi mais fácil lidar, você entende? Quando o médico falou pra ele que eu tinha uma questão biológica, daquele jeito, ele entendeu. Mas é claro que ele entendeu hoje não, tô falando na época, tá? Então tá explicado. Na época ele falou, meu filho é doente, por isso que é assim. Ai, que bom. Foi assim, você entende? No início, com 14 anos. E daí, depois ele foi aceitando, um ano depois da descoberta da intersexualidade, porque assim, ficou, imagina, dos 10 aos 13, assim, 14 anos, né, eu comecei a usar hormonoterapia adequada, daí ele não me chamava de filho, com 15 anos ele entendeu que eu era filha e foi. Daí ele parou de me entender como uma pessoa doente, viu que era uma realidade biológica e tal, e foi. Mas pra ele, eu vejo, pro meu pai foi uma libertação nesse sentido, sabe?
porque ele viu que tinha algo, porque como ele era evangélico, e é ainda até hoje, ele saiu da congregação, né, por causa do julgamento, mas ele vê que foi algo que, né, Deus me fez diferente. Então, se Deus fez, tinha que ser. Então, ele me acolhe, me aceita, mas só que hoje ele, como por causa da militância, por eu ter muito contato com pessoas trans, endossexo, ter muito contato com pessoas queer, e eu falo muito isso pra ele, ele entende que além da intersexualidade, existem pessoas transexuais, tem as meninas travestis, tem pessoas queer, e ele entende que as pessoas são assim, e ele respeita. Sendo evangélico, e defende. Meu pai, ele é mecânico. E lá onde ele mora, ele é um dos mecânicos em referência para arrumar o carro das travestis. As travestis levam o carro para arrumar e falam, eu gosto de vir aqui porque o senhor respeita a gente. E um dia ele brigou com outro mecânico, o mecânico tava desrespeitando a travesti, e ele foi lá e brigou com ele. Daí, tipo, eu falei, nossa, olha, ajudei meu pai. Muito interessante essa história. Eu imagino que talvez tenha uma parte do nosso público ouvindo a gente agora e talvez conheça uma pessoa intersexo e nem saiba disso, né? Como que a gente, como sociedade, pode atuar no nosso dia a dia para que essa questão ganhe mais visibilidade e respeito? Então, primeiramente, não vendo como uma aberração da natureza e uma anomalia, né? É uma diversidade do desenvolvimento sexual, né? A gente fala tanto de diversidade sexual, no sentido de orientação sexual, que além da hétero a gente encontra várias, né? Uma diversidade de gênero, a gente fala tanto de diversidade de gênero, a gente defende, né, a diversidade de gênero, também existe diversidade do desenvolvimento sexual, né? Além do masculino e feminino, do macho e da fêmea biológico, a gente tem um espectro dentro do sexo biológico que são as pessoas intersexo. A gente pode defender essas pessoas, falar dessas pessoas, falar, quando alguém fala que só existe macho e fêmea, não existe só macho e fêmea. Nossa espécie, existem casos, e não são raros, né? São incomuns, mas não são raros, de pessoas que nascem com características biológicas de ambos os sexos, em diferentes graus. Mas existem. E quando a gente pega e só fala e legitimiza esse discurso que existe só macho e fêmea, a gente está excluindo essas particularidades e fortalecendo esse discurso e fortalecendo essa cirurgia que são feitas em bebês, né? Nesses casos onde há genitália ambígua, né? Aquela gente que não sabe olhando os temas, ou pessoas que nascem sem genitália, ou mesmo pessoas que nascem fortalecendo essas cirurgias. Por quê? Se a pessoa só nasce macho e fêmea, masculino e feminino, né, como tu usa o termo aí, no meio médico e biológico, se a pessoa nasce diferente, o que eles vão fazer? Eles vão querer fortalecer isso, eles vão operar para esconder, entendeu? Então a gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa falar, porque quando tem esses casos, a pessoa tem o direito de crescer assim até poder se manifestar. Se ela vai querer ficar assim, que também é um direito, ou se ela vai transicionar os dois, né? E também que existe pessoas que têm uma diversidade biológica interna, né? Às vezes por fora ela é anatomicamente masculina ou feminina, só que por dentro ela é o contrário. Ela é feminina por dentro e masculina por fora. Então ela tem essas características mescladas e ela também tem o direito de saber disso, e isso faz parte da natureza. Então a gente pode ajudar disseminando esse conhecimento. Não é uma anomalia, é da natureza humana. Ah, mas não pode ser a natureza porque existe outra espécie. Existe em todas as espécies. A gente vai olhar para a homossexualidade, hoje a gente sabe que a homossexualidade está presente em 1.500 espécies, né? A transexualidade, né, espécies que mudam, né, a sua estrutura biológica e mudam o seu sexo, né? Existem algumas espécies, né? Existem algumas espécies que elas fazem isso para se adaptar ao meio. A intersexualidade, ela existe em todas as espécies, né? Então, como assim não existe? Existe. É só você saindo para fora, né, da sua casa e olhando, tudo que você olha tem. E tem espécies que elas só vivem dessa maneira, tá? E tem espécies que não, que existem machos, fêmeas e intersexos. Nas espécies de animais, a gente não usa o termo intersexo, a gente usa hermafrodita mesmo, né? E graus de hermafroditismo. Em humanos que a gente usa intersexo. Então, assim, faz parte da natureza, não é uma anomalia, tá, gente? Então, a gente entendendo esse conhecimento, a gente disseminando, a gente naturaliza ele. Caso alguma pessoa, porventura, esteja ouvindo a gente, passando por um processo semelhante a esse que você passou, que conselho que você daria para essa pessoa? Olha, primeiro ela tem que se aceitar, né? Aceitar tudo isso, porque eu encontrei nesse caminho muita gente que não conseguia se aceitar. Primeiro é a aceitação, de entender que ser intersexo faz parte da natureza biológica humana. Acho que é o primeiro passo.
de não se aceitar e não se deixar contaminar com termos externos, sabe? O segundo é se apoiar nas pessoas que te amam, sabe? Seja amigos, seja familiares, seja quem for, que tipo, te ama. E procurar ajuda realmente especializada. Tomar cuidado com quem procura ajuda, porque vão aparecer médicos ou especialistas, entre aspas, que vão querer apenas te normatizar, tá? Ou não te atender de forma humanizada. Eu, durante a minha formação aí, ainda mais que isso aconteceu no período de 17 a 15 anos atrás, tentaram me hormonizar porque era mais fácil, né? Na época. Sem me ouvir, né? Eu falava que eu estava me identificando, que eu gostaria, mas tentavam me tratar hormonalmente, falando com hormônios, que não era o que eu desejava, entende? Então, procurar profissionais adequados mesmo, que ouçam o paciente, que te ouçam, né, enquanto sujeito de intervenção e te tratem da maneira mais humanizada. E hoje em dia ainda tem mais ainda. Eu acho que é isso, assim. E hoje a gente tem a associação, né? Tem a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexo, que a gente fundou com outras pessoas intersexo para ajudar nesse caminho de encontrar esses profissionais, né? Tem eu, né, Dione Freitas, tem o Sheila Intercor, tem o Amiel Vieira, né? A Thaís Emília, que vocês podem estar procurando nas redes sociais, e a gente vai acabar caminhando para a ABRAE, porque lá a gente consegue, dependendo da região que a pessoa tá, procurar profissionais ali adequados na região, alguma instituto na região que vai fazer esse tratamento mais adequado. Mas aí, procura a gente no canal, né? Dione Freitas, eu faço um trabalho de conscientização de cada estado intersexo, né? De uma forma mais humanizada, para a gente poder ajudar. Bom, e como você aconselharia alguém que tem uma criança intersexo na família? Eu pergunto isso porque eu já conversei com a professora Thaís e ela estava me falando que essa questão das cirurgias é uma questão muito séria, né? Para normatizar, entre aspas, as genitálias, né? Padronizar. Qual que seria a melhor forma das pessoas lidarem com esse preconceito que muitas vezes é tão introjetado? Olha, primeiramente aceitar a condição, né, da sua criança, dar muito amor e, assim, procurar se fortalecer enquanto pessoa, né? Mãe, pai, porque a sociedade, ela é difícil, né? Ela é difícil. Então, essa família precisa de um acompanhamento psicológico e sociológico, né? Só que você não precisa criar seu filho ou sua filha com gênero neutro, né? A gente sabe que a sociedade é complicada. A questão é a cirurgia, porque criança não transa, sua criança não vai sair mostrando a genitália para todo mundo. O sexo social, que é o sexo de criação, o sexo que vai na certidão de nascimento, é algo que pode ser mudado se não for o que essa criança vai se identificar, né? A certidão de nascimento muda, roupa que veste muda, né? Então isso você pode, quero criar como menino, quero criar como menina. Isso você pode fazer, né? Isso é uma questão que é discutida em família, núcleo familiar ali. A questão é ficar atento para a cirurgia, porque cirurgia é algo irreversível, sabe? Isso você pode esperar, é deixar que o seu filho tenha condição de fazer mais tarde. Bom, eu gosto de sempre encerrar as minhas entrevistas pedindo para os meus convidados, minhas convidadas, que deem aos ouvintes um conselho para gozarem mais a vida. Tendo em vista tudo isso que a gente conversou hoje, qual seria o seu conselho para quem está escutando a gente? Ai, meu Deus. Vivam as suas vidas intensamente e não liguem para o que os outros digam. Porque se a gente for ligar para o que os outros digam, a opinião dos outros, a gente não vive, né? Vai por mim. Se eu fosse ligar por todas as coisas que falaram para mim durante a minha infância, adolescência, todas as culpabilizações e ataques, hoje eu não estaria aqui, né? Foi dando voz, assim, e atenção e ouvidos para quem me amava que eu tô aqui. Então, só dê atenção para aquilo de bom que vocês ouçam, sabe? Para as pessoas que te amam mesmo. O restante, deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Fantástico, excelente conselho. Onde que a gente acha você nas redes sociais, Dione? Então, no YouTube é Dione Freitas, né? Que é meu canal que eu discuto as questões de sexualidade e as intersecções da sexualidade. No Instagram é Dione Freitas mesmo. Colocar Dione Freitas ali vai aparecer. No Facebook também Dione Freitas. Sensacional. Vou colocar o link de todas as suas redes sociais na descrição do episódio. Muito obrigada por ter conversado com a gente sobre esse assunto. Vamos tentar fazer essa ser uma conversa mais natural, mais tranquila para as pessoas. Obrigada a você pelo convite. Valeu. Se toca.
Bom, as entrevistas que fizemos com nossas duas convidadas foram bastante esclarecedoras, mas eu imagino que você talvez ainda tenha dúvidas sobre esse assunto tão complexo. Então a dica de hoje é que você visite o nosso site sexoexplicitopodcast.com.br e veja no post desse episódio o link para uma cartilha e 2 vídeos muito esclarecedores que iremos colocar, rápidos e simples. A cartilha se chama Dignidade da Criança em Situação de Intersexo, orientações para a família, e pode ser encontrada no link bit.ly/intersexualidade. Nessa cartilha há uma série de orientações bastante importantes e educativas para pais que têm uma criança intersexo e não estão preparados para lidar com uma série de situações envolvendo questões médicas e sociais. Se você está nessa situação ou conhece alguém que esteja, ler a cartilha pode ser um primeiro passo importante. E também procurar a ajuda da ABRAI, Associação Brasileira de Intersexos. Com relação aos vídeos, o primeiro deles se chama Bioética e Intersexualidade e é uma entrevista que fizeram com o Amiel Vieira, bem interessante, na qual ele problematiza o tratamento que a medicina e a legislação brasileira dão às pessoas intersexo. O segundo vídeo é do canal Asmina e se chama Entendo o que são pessoas intersexo e como respeitá-las. Esse é aquele vídeo de menos de 2 minutos que explica para qualquer leigo o que é uma pessoa intersexo e é bastante educativo para quem nunca ouviu falar do assunto. Vale a pena para enviar para amigos e conhecidos que você queira conscientizar e bater um papo sobre. Não conseguiu anotar todas essas dicas que eu te dei? Como eu já falei lá no início, passa lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br que tá tudo lá. Valeu! Quem conta um conto? O conto que vocês vão ouvir agora se chama Preliminar é Fundamental, do livro Depois da Meia-Noite, de Gustavo Lacombe, publicado em 2018 e que tem a capa preta e vermelha. E quem narra é a querida Monique Freitas, que já narrou outras histórias aqui no podcast. Eu gosto desse conto porque fala do prazer que é explorar o corpo da outra pessoa, tanto para o explorador quanto para quem recebe esse carinho. Achei que seria um jeito sensível e prazeroso da gente encerrar esse episódio de hoje, porque, na minha percepção, todo mundo merece amor e merece prazer e merece ser amado exatamente como é. Não existem defeitos no corpo de ninguém, todo corpo tem a sua beleza. É nisso que eu acredito, então fiquem agora com a Monique Freitas em Preliminar é Fundamental. Conheço esse sentimento de querer partir para os finalmente logo. Às vezes o tesão é tão grande que as roupas são quase rasgadas. Ou quem sabe, não dá tempo de chegar na cama. O sexo rola ali, no chão da cozinha mesmo. No elevador, no carro, ainda na garagem. Uma ansiedade que fica martelando na nossa cabeça. Que o outro pode ir embora a qualquer momento. Segura ou ele foge. E nessa a gente esquece das preliminares. Esquece que qualquer jogador que se preze entra em campo beijando o gramado. Esquece que para ver o arco-íris é preciso ter a chuva. Tá, essa analogia não funcionou. Antes do filme vem o trailer. Melhorou? E não que a preliminar seja tão entediante quanto aqueles comerciais intermináveis dentro do cinema. Mas é que eles te preparam para o que você realmente está esperando. Aquela obra-prima do amor e do sexo. A diferença entre o trailer e a preliminar é que um é um saco e o outro é muito divertido. Você pode até ver alguma coisa interessante naqueles minutos que antecedem a película, como dizia um professor meu de biologia no colégio, mas quer que passe rápido. Já a preliminar pode ser inversamente contrária a essa lógica. Quanto mais alongada, melhor para o momento da cópula, como também dizia esse meu professor. Por isso eu digo, caiam de boca, se usem, lambuzem e se provoquem, e não regulem o tempo. Falo isso porque penso que preliminar nunca será perda de tempo. Costumamos restringi-la ao oral, mas vai bem além.
Basta ser criativo. É nessa hora que rola aquela massagem, aquela passada de mão provocante, uma mordida aqui, uma lambida ali e por aí vai. Essa é a hora de deixar o outro tão excitado, mas tão excitado, que o sexo em si se torna quase um pedido explícito de vem agora, puta que pariu, não posso mais esperar. E tem mais. Dependendo do que rola nesses momentos que teoricamente precedem o sexo, a penetração se torna perfeitamente dispensável. É quando você tem certeza de que um oral bem feito, estimulando o parceiro e fazendo-o gozar gostoso já satisfaz. Tudo bem, pode ter o efeito inverso e acender ainda mais. É um preço que vale muito a pena pagar. Não pule, não adiante qualquer assunto. Não queira se esquivar dessa parte tão fundamental da coisa. Que me desculpem os apressados, mas preliminar é fundamental. Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da Cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembra você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me/sexoexplícito. Invista em mulheres podcasters. Agradecendo aos meus assinantes no PicPay, Mariana Forster, Magnum Leno e Guilherme Fioroto. Obrigada demais pelo apoio de vocês. Estamos no Instagram, no @sexoexplicitopodcast. O nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail, sexoexplicitopodcast@gmail.com. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!